Boa noite, família Monte Sinai, família amazonense, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui com a nossa live, né, da semana, e para compartilhar com meus irmãos uma palavra de poder. Glória a Deus. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua família. Amém? Deus seja louvado pelas suas atitudes. Agradeça a Deus porque hoje Deus nos deu mais um dia de sobrevivência, mais um dia de vida, porque Ele é bom e abençoador. Amém? Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe as obras das suas mãos. Seja abençoado pelo Todo-Poderoso, seja abençoado pelo nosso Criador, seja abençoado pelo Deus que vive e reina. Hoje eu quero deixar uma palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a nossa vida e para todos nós. Amém? Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Socorro Borges, irmã Janete já está conectada, demais irmão. Amém. Nós também estamos com saudade de vocês, irmã Janete. Deus abençoe todos. Obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela honra que vocês têm tido conosco, comigo, com a minha família. E Deus possa retribuir, Deus possa abençoar com toda sorte e bênção. Meu amigo Wilson Cerdeiro, Deus abençoe com toda sorte e bênção, meu querido. Deus abençoe. Eu quero assim compartilhar a palavra do Senhor nesse momento que o Brasil está passando, né? Que o povo está passando, nesse momento que todos nós estamos passando, porque isso é passageiro. A Bíblia diz que tudo passará, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. É dela que eu quero falar, compartilhar com você com muita alegria, né? Com muita certeza e convicção, que assim como Deus está aqui comigo, Ele está também aí com você na sua casa, na onisciência, na onipresença, na onipotência do Senhor. O Senhor é bom e abençoador, irmãos. Ele ama cada um de nós, porque nós fomos escolhidos nesta noite para estar ouvindo esta palavra, para estar compartilhando. Se você puder, compartilhe essa pequena live de meia hora. Amanhã nós temos o nosso culto também às 18 horas. É tanta mudança do horário, mas é de 17 às 18h30. É presencial, né? E também pela nossa página aí do Face. Nesses últimos dias o Espírito Santo tem falado bastante conosco, né? A ponto da gente poder entender que existe uma palavra que está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, onde na sessão de Jesus, o discípulo pergunta: Senhor, é agora que nós vamos restaurar o reino de Israel? O Senhor disse: não cabe a nós saber nem dia nem hora, ou seja, não cabe a nós a fazer isso. Mas o Senhor disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que eu comecei a entender um pouco com relação a essa palavra é que talvez nós não possamos ir nesse momento em pessoa, né? Jerusalém, nós falamos sempre Jerusalém, aqui é a nossa cidade. Judéia pode ser os interiores aqui que próximo daqui, né? As cidades, os municípios, Jerusalém, Judéia, Samaria, pode ser aí a outra cidade que nós temos que pegar avião e tal, essa coisa toda, né? E os confins da terra são outros países. Eu ainda não tive essa oportunidade de conhecer, mas o que eu entendi, o Senhor pode fazer com que a nossa mensagem, a minha mensagem, a sua mensagem, o meu comentário, o seu comentário, ele chegue até essas pessoas que estão necessitando de uma palavra. Amém, irmãos? Talvez seja você que esteja aí, eu mesmo que estou aqui, né? Quando nós lemos a palavra, o Senhor fala conosco. Então vamos compartilhar. Você compartilhando, você está evangelizando. Amém? Porque outras pessoas, elas vão ser tocadas e abençoadas através da palavra de Deus. Portanto, se você tiver com a sua Bíblia, vamos falar um pouquinho da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento.
São exatamente 21 horas e 15 minutos. Nós não vamos demorar muito, eu creio. Nós estávamos sem energia, a energia chegou ainda agora há pouco. Mas vamos compartilhar a palavra do Senhor. Está no livro de Êxodo, no capítulo 35. Êxodo 35, a partir do versículo 30 até o 34. Tá bom? Quero compartilhar com você essa palavra e para que nós possamos assim estar sendo edificado. Se você encontrou, a palavra diz assim: disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus, aí nós podemos frisar aí o Espírito de Deus, o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos, trabalho com ouro, prata, bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalhos de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar outras pessoas, né? Para ensinar outro, a ele e a Aioliabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan. Encheu de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até as mais engenhosas, e a do bordar em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino e em tecelão, e sim toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, louvo a Deus por cada irmão querido e amado que está compartilhando conosco nesta noite. Pai, abençoa cada um com toda sorte de bênção. Espírito Santo de Deus, visita cada coração nesta noite, abrindo nosso entendimento, para que assim nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Em alguns momentos, nós, talvez, quando alguém indica para nós, lê só no... por exemplo, quando eu citei Jesus, disseram assim, lê o Novo Testamento e tal, beleza, mais fácil de entender, tudo bem. Eu comecei a ler o Novo Testamento e por um período eu achava que o Espírito Santo, ele começou a existir após o Pentecostes, logo no início de tudo, né? Eu achava que o Espírito Santo, as ações dele seria só no Novo Testamento, mas a gente vai aos pouquinhos entendendo, né? Compartilhando a palavra, e com o tempo eu vim entender que a ação do Espírito Santo é desde a criação, desde o início de todas as coisas, né? Onde o Senhor diz lá que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Tinha trevas, e aí nós vamos por aí tirando uma base e aprendendo que o Espírito de Deus, ele existe desde o começo, desde a criação. Aí quando nós lemos no capítulo 1 do Evangelho de São João, né? Capítulo 1 do Evangelho de São João, ou de João, como você queira falar, a Bíblia vai nos dizer o seguinte, olha o que a Bíblia vai nos dizer também acerca do Espírito Santo, acerca de todas as coisas. Ele vai nos dizer o seguinte, olha, se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, é a palavra de Deus, amém, irmãos? Diz assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ele. Ou seja, com essa leitura nós entendemos que o Espírito Santo estava desde o começo de todas as coisas. Mas quando nós vamos ler também
o Antigo Testamento, né, nós entendemos que o Espírito Santo, na época da lei e tal, na época de todas as coisas, a ação dele era uma ação momentânea, era uma ação de momento. Ali Deus escolhia cada pessoa ali para ser usada por ele, para fazer aquela obra X, para fazer aquele trabalho X. E depois disso, quando o Senhor precisava, ele, vamos dizer assim, vou dar esse exemplo, logicamente, que é um exemplo antibíblico, mas eu vou estar dando um exemplo aqui para nós. Quando o Senhor precisava, ele acionava, quando nós precisamos de uma pessoa para fazer algo para nós, aquela pessoa não trabalha fixo para nós, mas aí nós precisamos de alguém, nós acionamos aquela pessoa e aquela pessoa vem até a nós para executar um trabalho X. E assim era na época do Antigo Testamento, o agir do Espírito Santo, mas ele existe desde a criação, que nem nós lemos, desde o início de todas as coisas, amém? E aí ele habitava em reis, em profetas, nos sacerdotes, ou seja, em quem tinha uma missão específica para fazer, que nem foi o caso de Moisés, que nem foi o caso de Josué, que Deus falou com ele, Josué, ser forte e corajoso. Então, Deus, ele habita da maneira que ele quer, porque ele é Deus, habitava na verdade no Antigo Testamento do jeito que ele queria, no momento certo e na hora certa. Ele habitava e certa pessoa ia ali e fazia aquela obra. Com esse chamado aqui, quando Deus chama Bezalel, não foi diferente. Moisés disse: o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento em todo artifício. Ou seja, o Senhor precisava naquele momento, né, desse filho da tribo de Israel, né, o filho de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Deus precisava de alguém para que pudesse programar, trabalhar, fazer ali a tenda, arrumar tudo certinho. Deus precisava de alguém. Moisés era o líder, mas Moisés precisava que tivesse alguém ali para executar o serviço. Amém? Quem tá me entendendo, diga amém. E aí Deus escolheu quem? Deus escolheu, a Bíblia fala, disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, né? O Senhor chamou por quem? Pelo nome. O Senhor não chamou por apelido, o Senhor não chamou de outra forma, ele chamou pelo nome, amém? Ele chamou pelo nome. Moisés está dizendo aqui, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Ele chamou e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, de inteligência, de conhecimento em toda artifício. Ou seja, o Senhor chama Bezalel pelo nome, e o Senhor dá sabedoria, enche de conhecimento, enche de entendimento. Para quê? Para que ele pudesse executar um trabalho X acerca da tenda sagrada, acerca de tudo que fosse preciso para que ele pudesse executar. O que eu quero dizer com isso para nós nessa noite? Talvez você esteja perguntando o que o Senhor quer falar com isso. O que eu quero falar é que na época o Espírito Santo, que nem eu falei no início, né, ele habitava acerca de nós poder operar uma obra X. Mas hoje a Bíblia diz, livro de Atos, a Bíblia diz: o Espírito Santo, nos últimos tempos, o Senhor diz: derramaria o meu Espírito sobre toda a carne, sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, sobre os vossos senhores, sobre as vossas senhoras, sobre os vossos servos. O Espírito Santo hoje, ele não é mais limitado, pelo contrário, ele é limitado. Todo aquele que pedir ajuda do Senhor, a Bíblia diz, será salvo. Todo aquele, apóstolo Paulo diz, que pedir a ajuda do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar ao Senhor, todo aquele que tiver um coração cheio de graça, cheio de sabedoria, certamente essa pessoa recebeu do Senhor, recebeu através do Espírito Santo. E com esse camarada não foi diferente. Ele recebeu habilidade, era um cara cheio de habilidade para executar os serviços ali pelo qual ele foi enviado a fazer. Cheio de inteligência, Deus deu inteligência para ele,
né? Deus deu inteligência, conhecimento em todo artifício, ou seja, em todos os trabalhos que ele ia fazer. Então a Bíblia diz: se precisa de sabedoria, peça ao Senhor, que a todos dá gratuitamente, mas peça com fé, né? Nós precisamos pedir com fé. Senão Tiago fala que nós estamos pedir com fé, nós somos semelhantes à onda do mar. Mas nós precisamos pedir com fé. Aqui nesse caso, nós entendemos que ele não pediu. E pergunte: por que ele não pediu, pastor? Porque o Senhor escolheu ele para fazer essa obra específica. Já no Novo Testamento já é diferente. A Bíblia diz que o Senhor chamou cada um de nós, né? Nós sabemos, nós acreditamos que o Espírito Santo habita em nós. Se habita em nós, o Senhor está dizendo para mim, para você, né? O que ele disse lá em Mateus 28:19, ele disse: vão por todo mundo, vão pregar o Evangelho a toda criatura, vão e vocês vão ensinar a guardar tudo que vocês têm aprendido. Eis que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Amém? É uma promessa diferente do que essa promessa de Bezalel, sendo observando que o mesmo Espírito que operou nele, opera em nós, operou nos apóstolos, operou nos discípulos e continua vivo dentro de nós. E aí, a Bíblia fala, Deus deu aquela habilidade para ele, Deus deu aquela sabedoria, Deus deu aquele entendimento, mas aí a Bíblia vai falar também que aquilo não era para ficar só para ele. Talvez você que esteja me assistindo aí saiba de várias coisas, né, que outras pessoas não sabem. Não é verdade? Talvez você saiba fazer um bolo, tem alguém que não sabe, e você não passou uma receita. Por exemplo, dando um exemplo aqui bem simples, sabe fazer uma comida diferente, a colega não sabe, e você não passa a receita, não, porque você acha que se você passar, você pode perder o trono, mas não é nada disso. O Senhor quer que nós compartilhemos. Talvez você saiba, conheça a Bíblia, né? Talvez você já leu a Bíblia e tal, você conheça vários versículos, talvez você adquiriu algo que Deus te deu e você ficou só para você, não compartilhou. Talvez às vezes a gente não compartilha nem com a família, nem com o mais chegado, nem com o irmão, nem com a mãe. Por exemplo, o que se vê mais comum hoje é que muitos pais, hoje, né? Por exemplo, eu tenho 48 anos, nossos filhos têm 16, tem 11, vai fazer 12, outro vai fazer 19. Tem coisas dessa geração que eles sabem muito mais do que nós, mas isso não quer dizer que o que eu sei eu não tenho que passar para ele, porque tem muitas coisas que eles não sabem que eu sei. Eles sendo mais novo do que eu, talvez do que você, tem muitas coisas que ele sabe e que eu não sei. Então o que é que nós temos que fazer? Eu digo sempre que nós somos pessoas que vivemos de favores. E por que favores? Porque nós vamos aprendendo uns com os outros. Porque o Espírito que Deus nos deu, a luz que está em nós, a Bíblia diz que a luz que está sobre nossas vidas não é para iluminar só nós, mas é para iluminar todos os que estão ao nosso redor. Ou seja, o Espírito Santo, a sabedoria, eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo que é sábia, tem entendimento muito mais do que eu, porque Deus deu, mas está parado. Por quê? Porque não procurou botar em prática. Porque não procurou a exercer. Talvez você tenha um chamado de Deus para a sua vida, né? O Espírito Santo às vezes já até incomodou você, mas só que você não coloca em prática. Talvez você tenha saiba fazer algo que vai edificar a vida de outras pessoas, mas você nem está usando aquilo ali e nem está ajudando outras pessoas. Então o que nós entendemos aqui, a Bíblia vai dizer, também lhe dispôs o coração para ensinar outros, né? A ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu também de habilidade para fazer toda a obra de mestre e até as mais engenhosas. Amém, meus irmãos? Então, algumas pequenas coisas, algumas pequenas experiências que eu tenho, eu costumo passo para meus filhos, passo para minha esposa, às vezes passo para alguns discípulos que são mais chegados, que querem assim, tipo, aprender com alguma experiência. Não são muitas coisas que eu tenho também para passar, mas o pouco que eu tenho, eu costumo compartilhar,
né? Às vezes nós compartilhamos falando, às vezes nós fazemos primeiro para as pessoas verem, né? Para os discípulos verem, para alguém ver o nosso comportamento e também pratique, né? Porque tem coisas que nós vamos aprender vendo as pessoas fazer. As pessoas, ou melhor, tem coisas que nós vamos aprender as pessoas nos ensinando, mas tem coisas que nós vamos aprender vendo as pessoas fazer. Às vezes nós temos curiosidades, mas não para o reino. Essas curiosidades, elas são para outras coisas que nem edificam, não é verdade? Mas eu quero dizer para você com tudo isso que o Espírito Santo, ele veio para nos ajudar. A Bíblia diz que ele nos ensinaria todas as coisas. A Bíblia diz que ele ia nos conduzir. A Bíblia diz que o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, que intercede por nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiaria em todo o nosso caminho. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Portanto, as habilidades que você tem, né? Você é um instrumento de Deus, mas você tem habilidade, talvez você ore bem, talvez você tenha vou dizer assim, uma oratória abençoada, você não tem dificuldade para ler a Bíblia, talvez como eu, leia melhor, eu tenho certeza, mas você não lê, aí não está edificando em nada, né? Talvez você tenha até um desejo de pregar, eu quero pregar, eu tenho um desejo de pregar, mas aí você fica aí parado, você não vai conseguir, né? E o Espírito Santo que está na sua vida, que está na minha vida, talvez ele fique até envergonhado com as nossas atitudes, porque o Espírito Santo que está em nós, sim, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, que assim como está na minha vida, está na sua vida também, mas ele precisa ser lembrado, irmãos, ele precisa ser lembrado por mim, por você. E às vezes o que acontece é que nós já achamos que somos muito intelectuais e esquecemos que essa intelectualidade foi o Espírito que te deu, meu irmão, minha irmã. Então não queira ser muito intelectual, porque senão vai se transformar em uma soberba. Não queira ser muito intelectual, estou dizendo de você mesmo, porque tudo que você sabe, tudo que eu sei, dirigido pelo que a Bíblia está dizendo aqui, foi o Espírito Santo que nos deu. Foi o Espírito Santo do Senhor que nos conduziu e é Ele quem sempre está nos conduzindo. Logicamente, se você buscar mais em todos os objetivos da sua vida, você vai ter uma experiência bem mais elevada. Se você orar mais, você vai ter mais comunhão com Deus. Se você ler a Bíblia, Deus vai falar muito mais com você. Amém? Eu quero pedir uma coisa para você. Meu irmão, minha irmã que está assistindo, que vai assistir, tem uma coisa que eu e você não devemos deixar de fazer. Nunca despreze a palavra de Deus, nunca despreze a Bíblia, nunca deixe a sua Bíblia na sua estante aberta no Salmo 23, no Salmo 91, porque ela não vai edificar em nada, meu irmão. Ela não vai edificar em nada. A Bíblia foi feita para nós lermos. Então, se você tem essa habilidade de ler a Bíblia, se você tem muitas pessoas que querem ler a Bíblia, mas não conseguem, porque são pessoas de uma outra geração que não tiveram oportunidade de estudar, talvez nossos pais, eles ficam só assistindo, ficam gerando fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui, se nós entendermos, também, ele encheu de habilidade para ensinar outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Como é que nós vamos ensinar outras pessoas? O Senhor Jesus falou, né? Vão por todo mundo, pregam o Evangelho a toda criatura. Não foi isso que ele falou? Aí ele disse que estava convosco, estava comigo, com você, todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha o que ele diz aqui, bem legal para mim e para você, acerca do Espírito Santo de Deus. Jesus, aproximando, falou-lhe, toda autoridade, aproximou, falou-lhe, dizendo, toda autoridade me foi dada do céu. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? O Senhor estava falando que o Espírito Santo vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Mas para isso, se você tem essa estrutura espiritual, você tem esse chamado espiritual, você tem esse ministério que está aí dentro de você, por que ele está parado? Alguma coisa tem de errada.
alguma coisa tem de errado. Eu quero desafiar você hoje a pedir a ajuda do Espírito Santo. Por que você está se comportando assim? Se o Espírito Santo ele está em nossas vidas, mas é para a luz que está em nós através do Espírito Santo é para ser compartilhada. A Bíblia vai dizer, ó, e encheu de habilidade para fazer tais obras de mestre, até mais engenhosa e de bordado. Aí vai dizendo, em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino e em toda tecelão, sim, toda sorte de obra, e elaborar desenho. Olha só, Deus ele deu uma sabedoria para Bezaliel, para que ele pudesse compartilhar com outras pessoas, irmão. Às vezes eu fico me perguntando, eu fico pedindo de Deus, Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria, que é para mim poder estar compartilhando. Eu posso agora não estar aí com você, mas estou falando daqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando sobre a sua vida. Eu tenho certeza, você talvez tenha um ministério de dançar e você abandonou porque as coisas do mundo foram mais fortes, né? Aí você abandonou aquele ministério de dança, ou seja, entristeceu o Espírito Santo, deixou o seu chamado de lado. Talvez você tenha um ministério de servir, né, de servir as pessoas, mas você deixou de lado porque as coisas do mundo foram mais fortes. A semente que foi semeada sobre a sua vida, ela não germinou, não prosperou. Talvez você tenha assim o chamado de pregar o evangelho, mas aí também as coisas do mundo lhe sufocaram e você deixou o evangelho, você deixou de servir a Deus. Ou talvez você tenha o chamado, talvez tenha até o dom de cura, de curar as pessoas, né? Então, vários dons que Deus nos deu, e aí está empancado por aí, meus irmãos. Amém? Esses dons veio através do Espírito Santo. É o mesmo Espírito que estava na vida lá de Bezaliel, é o mesmo Espírito que está sobre nossas vidas. Então nós temos que fazer essa reflexão profunda em saber que o Espírito Santo conhece a nossa vida, o nosso deitar, o nosso levantar. Mas hoje eu estou para dizer para você aqui, nesta noite, não desista não. Não descer, essa palavra está exortando você. Se essa palavra está falando com você, porque Deus realmente quer falar com você nesta noite, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, e é uma pessoa muito educada. Ele só vai agir na sua vida se você permitir que ele haja. E quem sabe você vai dizer, Espírito Santo, me enche com a tua presença. Espírito Santo, me enche com a tua unção, me enche com o teu poder, me envolve com a tua presença. Eu tenho certeza que se você pedir de coração, o Espírito Santo vai te renovar. Espírito Santo, eu quero fazer uma aliança de concerto hoje à noite contigo. Amém? Então, nós precisamos entender que Deus, ele quer abençoar as nossas vidas. Entendendo que no Antigo Testamento somente alguns homens receberam de Deus o Espírito Santo para trabalho específico, para a realização como de alguns trabalhos, como Bezaliel, né? Esses trabalhos eram realizados sob a unção do Espírito Santo, e tenha certeza disso. A unção do Espírito Santo que está sobre nossas vidas, ela vai nos conduzir a realizar uma excelência. Eu não prego porque eu não sei pregar. Você nunca tentou, você nunca pediu, você nunca pegou a Bíblia, você nunca treinou. Realmente nós não vamos conseguir nunca. Realmente nós não vamos, porque nós não estamos buscando. Eu não estou buscando, você não está buscando. Mas nós precisamos buscar. A Bíblia diz que nós temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Tenho certeza que o Senhor está aí perto de você. Não sei se você está no quarto, na sala, na cozinha, no carro. Eu não sei onde você está, mas uma coisa eu tenho certeza: o mesmo Espírito que está aqui sobre a minha vida está aí também sobre a sua vida. E a hora que você invocar, por isso que todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos aqueles que invocar o nome do Senhor. Eis que o Senhor chamou pelo nome, né, de Bezalel. O Senhor está te chamando pelo nome. Francisco, José, Pedro, Antônio, seja qual for o teu nome, o Senhor está dizendo: filho amado, eu estou aqui. O Senhor está dizendo: filho amado, cadê a inteligência que eu te dei, a sabedoria que eu te dei, o entendimento que eu te dei, o conhecimento que eu te dei? Eu estou aqui. Hoje eu quero renovar a minha aliança contigo. Hoje eu quero renovar a minha aliança
contigo. Se você quer renovar a sua aliança com o Espírito Santo de Deus, escreva aí: eu quero renovar minha aliança hoje. Eu quero renovar minha aliança hoje. Hoje eu quero tomar posse do meu milagre. Pode escrever aí que eu quero vou estar orando por você. Hoje eu quero voltar para Cristo. Hoje eu quero voltar a fazer a obra de Deus. Hoje eu quero voltar a testemunhar. Hoje eu quero voltar a pregar. Deus te deu condição, meu irmão. Eu vi ainda há pouco ali no Facebook do nada um cidadão que colocou um carro de som em cima do carro dele e andava pregando o Evangelho, dizendo assim: não tenho vergonha do Evangelho. E aí, quem está falando para você aqui também não tem vergonha do Evangelho. Eu não me envergonho de Cristo, eu não me envergonho do Senhor. Eu confesso o Senhor aonde eu vou, onde eu estiver, porque a Bíblia diz que nós temos que ser testemunha, porque eu sei que tem alguém sobre a minha vida chamado Espírito Santo, que eu não tenho que entristecer e nem tenho que envergonhar. Amém? Às vezes nós entristecemos o nosso próximo, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos colegas. Às vezes nós entristecemos os nossos patrões, os nossos vizinhos, entristecemos as nossas ovelhas, os nossos obreiros com a nossa atitude, com a nossa postura, né? Com as palavras que saem do nosso lábio. Imagine o Espírito Santo, que é uma pessoa delicada. Amém? Ele também se entristece quando nós tomamos uma posição errada. Então hoje eu quero dizer para você que o Espírito Santo, que deu entendimento a este homem chamado Bezalel, ele também quer renovar você, quer te dar inteligência, quer renovar. Se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa sábia, né? A Bíblia diz que as mulheres sábias edificam a sua casa. Você tem que entender que Deus é Deus de misericórdia, irmão. Eu quero terminar dizendo assim, eu quero orar com você, dizendo assim, ó: se eu tenho que me arrepender, precisa ser hoje. Se eu tenho que voltar para Deus, tem que ser hoje. Se eu tenho que confessar, pedir perdão dos meus pecados, precisa ser hoje, precisa ser agora, porque o dia de amanhã não pertence a mim, não pertence a você. Amanhã pode ser muito tarde, né? Tem um corinho que diz: meu irmão, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo, Ele quer te salvar. Hoje Ele quer nos salvar. Hoje Ele quer restaurar. Hoje Ele quer consertar o nosso altar. Hoje Ele quer consertar a nossa vida. Uma só atitude, uma só postura, Ele vai consertar a minha vida. Um só desejo no teu coração, uma só menção no teu coração, Deus ele vai consertar, meu irmão. Não tenha medo de servir a Deus, não tenha medo de pregar o Evangelho, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de ser cristão, não se envergonhe de ser crente fervoroso, de ser cheio do poder de Deus, não se envergonhe de ser cheio do Espírito Santo, não se envergonhe de ser cheio da graça de Deus, não se envergonhe de ser usado por Deus, não se envergonhe de ser chamado filho de Deus, não se envergonhe porque o teu nome está escrito no livro da vida. Não se envergonhe de pertencer a uma igreja cristã, de pertencer a uma igreja onde o Senhor habita em coletividade. Não se envergonhe na tua família, não te envergonhe no teu casamento, no teu lar, nos teus vizinhos. Não, sirva a Deus, aproveita, entrega a tua vida, entrega teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, ora, aleluia, confia nele e o mais ele fará, só ele nessa hora. Tem momento, irmão, que nós ficamos só, tem momento que não tem ninguém, mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele está sobre nossas vidas. Senhor, eu oro agora, Pai, por esta pessoa que está aí do outro lado, nos me assistindo, na sua casa, no seu lar, Pai, aonde quer que ela esteja, Pai, e eu peço que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo da restauração, entre agora nesta vida, Espírito da cura, da libertação, do milagre, do poder, Espírito de salvação habita poderosamente nesta vida. Essa pessoa, Pai, que está afastada da Tua presença, Pai, e o mundo venceu ela, Pai, mas a Tua palavra diz que com Cristo nós aqui somos mais que vencedor. Deus, através do Espírito Santo, derrama nesta hora, Pai, uma unção de força e de poder, aleluia, sobre a vida desta pessoa, ela possa dizer: Senhor, me ajuda, eu quero voltar novamente para a Tua presença,
promessa, eu quero te servir, eu quero estar contigo, eu quero morar no céu. Deus ajuda este homem, Deus ajuda esta mulher. Espírito Santo, visita agora o coração deste homem, visita agora o coração desta mulher, visita este lar, este casamento, Pai, que está rachado, está bandado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz que aquilo que o Senhor nenhum separa. Meu Deus, este filho que está rebelde, esta filha que está rebelde, Pai, meu Deus, está se envolvendo com coisas tortas, com coisas mundanas. Nós repreendemos, Pai, e pedimos o teu agir. Espírito Santo, age neste lar, Espírito Santo, age nesta vida, Espírito Santo, age nesta casa, Espírito Santo, age na saúde deste homem, desta mulher. Espírito Santo, restaura a família, restaura o lar, restaura o desejo de servir, de te adorar, restaura o desejo desse levita, Pai, essa pessoa que ministrava no teu altar, essa pessoa, Senhor, que te servia, que te adorava, meu Pai, essa pessoa que é do ministério de dança, do ministério de louvor, essa pessoa que é do ministério de intercessão e abandonou, olhou para trás. Meu Deus, mas nesta hora eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço ao Senhor que visite este coração, o coração desta mãe que está aflita pela sua família, Senhor, o coração deste pai de família que está desempregado. Meu Deus, de misericórdia, Espírito de Deus, Espírito da verdade, visita agora cada lar, supridor Jeová Jireh, o Deus da provisão, visita agora e dá vitória para esta família, dá vitória para este lar, dá vitória para este homem, para este jovem, Pai. Não deixa, Pai, que nenhum desta família se perca, não deixa que nenhum das nossas famílias se perca, porque a promessa, Senhor, de nós declararmos, declare no seu lar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Deus, guarda este homem, guarda esta mulher, guarda este lar, guarda este casal. Levanta, Senhor, assim como o Senhor levantou para este homem, como o Senhor deu espírito de sabedoria, Pai, a Bezalel, Pai, dá, Pai, renova, Pai, o entendimento, o conhecimento deste jovem, desta mulher, deste homem, deste casal, meu Pai. Mostra para ele um caminho certo, mostra para ele uma solução, Pai, desse problema que ele está dizendo que está enfrentando. Entra com providência, Senhor, nesta causa, Pai. Eu peço ao Senhor que o Espírito Santo nesta noite faça uma visita especial em cada lar, faça uma visita especial em cada família, em cada casal, em cada filho. Eu peço a Ti essa noite, Pai, que o Espírito Santo, Pai, traga, Senhor, a força, traga a luz, Pai, traga o entendimento, o discernimento, Senhor, dê a direção certa para este homem, para esta mulher, para este jovem que está pedindo a direção do Senhor, meu Pai. Eu oro assim, Pai, em Teu nome, eu oro assim, Pai, pedindo ao Senhor, eu oro assim, Senhor, proclamando, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu peço ao Senhor, porque Tu és o Deus onisciente, onipresente, onipotente, Pai, Tu está em todos os lugares, sabe da necessidade deste homem, desta mulher, desta família, sabe da necessidade, Pai, deste lar, sabe da necessidade, Pai, da nossa Manaus, da nossa Amazonas. Nós oramos, proclamamos o Teu nome, Pai, porque o Teu nome tem poder. Abençoa, repousa neste lar e nesta família, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Amanhã às 17 horas nós temos também o nosso culto online e também presencial para algumas pessoas, né? Ministério de Louvor, Ministério de Intercessão, e as pessoas que preferirem estarem conosco, obedecendo sempre os padrões que foi decretado pelo nosso governo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Lembre-se, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Uma boa noite a todos, Deus abençoe. Estou vendo que minha sobrinha está por aqui, né? Deus abençoe a todos vocês, amém? No nome do Senhor Jesus. Deus é contigo, varão, varoa. Um abraço, boa noite, graça e paz.